pessoas, buenos dias. Hoje a gente vai continuar nossas atividades, né? Essa semana eu vou trazer para vocês leitura e interpretação de texto pra gente começar logo, né? Esse capítulo 9, que seria o capítulo de acessibilidade, onde a gente vai ler um textinho que fala sobre isso e a importância da gente ter acessibilidade. Vamos lá. Persistem os problemas de acesso para as pessoas com discapacidade. Ampliar a acessibilidade melhora a qualidade de vida das pessoas. Não podemos aceitar a discriminação atual que impede as pessoas com discapacidade ao acesso a certos edifícios públicos ou privados nas mesmas condições que o resto da cidade. Se deve considerar que, dentro do complexo funcionamento de uma cidade, existem porcentagem significativa de pessoas que não têm uma acessibilidade justa a participar dos diferentes espaços que contêm a nossa cidade, que constituem, aliás, a nossa cidade. Pensemos que, dentro do grande número de habitantes da nossa localidade, tem pessoas que se veem afetadas pelas denominadas barreiras arquitetônicas. Se trata de pessoas com discapacidade, terceira idade ou também crianças que são vítimas dos desenhos que ele fala da arquitetura que não traz essa acessibilidade. Por esse motivo, é necessário dar soluções à nossa cidade, nossos edifícios e nossas ruas, apontando uma segunda vista que converta uma cidade para todos. Os problemas de acessibilidade e de mobilidade de um usuário com discapacidade a um centro público ou privado põem em manifesto do coletivo que dita uma entidade que tem que conscientizar as dificuldades que se encontram uma parte de seus usuários na hora de fazer o uso de suas instalações. Então, essas organizações, elas trazem para as empresas a conscientização, né, que eles têm que ter uma visão mais acessível para todo mundo. No caso em que o membro da Associação de Direito e Disparidade viveu uma completa situação em um dos bancos do Santander. Bochorno seria uma situação estressante. Bochorno e humilhação, que seria uma situação constrangedora e humilhação, devido que a sua bota ortopédica que utilizava detonou os alarmes de segurança entre a entrada da sua entidade, ou seja, aquelas portas giratórias que piscam uma luz vermelha lá e tem um som estranho. Se trata do acesso que se diz crucial. O afetado, né, ele foi convidado a ficar na rua e ele recebeu uma espécie de vasilha, né, para depositar os seus objetos metálicos que estava levando para posteriormente entrar no banco. Do tamanho de um pequeno ascensor, que seria um potinho pequeno, aquele que tem uma gavetinha que bota as coisas. Não sei se vocês já foram a banco, mas tem um banco quando a gente vai e tem essas dificuldades pra gente entrar, a gente coloca a chave, coloca as coisas e depois entra. Deixa eu ver, eu me perdi. Um tamanho pequeno. Sim, aí ele te deixa num lugar assim, aí ele foi. O segurança levou ele para um lugar distante, escaneou e para ver se não levava nada mais metálico para que ele pudesse passar ao interior do banco. Pois bem, nosso associado fez tudo o que devia e depois
depositar todos os seus objetos metálicos, entrou ao banco depois do scan e que repetia e que ele voltava a deixar os objetos metálicos porque a porta ainda pitava. E o acesso ao banco se tornava restrita, né? E assim ele pensou em várias ocasiões, sendo impossível acesso ao banco com os objetos que ele levava, né? E aí ele passou muito tempo para poder entrar no banco. E essa é uma situação muito incômoda, muito embaraçosa, já que todo mundo estava observando o que se passava ali, e que ninguém do banco movia um dedo para ajudar ou movia um dedo para facilitar a entrada dele lá. E as próteses podem ativar os controles de segurança. E isso tanto é afetado como os muitos outros que também foram ao banco e passaram pelas mesmas coisas. Tanto banco, tem alguns shoppings que tem também, tem aeroporto que tem, mas não prestam muita atenção nessa acessibilidade, né? Porque existem pessoas que necessitam desses equipamentos, né? E aí, vamos lá. Mas o problema não é esse. Não recomendamos que não tenha controle, que não deva fazer, mas devem ter um sentido, né? E normalmente sempre tem alguma pessoa a quem explicar-lhe a situação e que te permite ascender a qualquer tipo de problemas. E este caso, uma possível solução seria instalada um time dentro do banco para que isso não acontecesse com nenhuma outra pessoa. E não tem ninguém a quem avisar de qual é essa situação, de qual é a sua situação. Ou seja, a partir do momento que a gente tem essas pessoas na nossa sociedade, a gente tem que ampliar a nossa visão, como ele fala no texto. Ampliando a nossa visão e dando estratégias para que aquelas pessoas venham a entrar em lugares comuns como todo mundo, sem passar nenhum tipo de constrangimento. Porque essa experiência pode ocorrer a qualquer pessoa que tenha que entrar em algum tipo de agência, já que não tem ninguém para atender, não tem ninguém para levar, para ajudar essas pessoas dentro desses locais, né? E essa situação é, ao final, essa situação é uma barreira mais que existente. É um caso que proporciona para o Banco Santander e outras também agências, né? Que ela não proporciona uma visão de acessibilidade, nem uma visão ampla, né? E eles não estão preparados, mesmo sendo um banco muito poderoso, uma empresa muito poderosa, eles não estão preparados para o público. Estão preparados para uma parcela do público, mas não estão preparados para todo mundo. Então a gente tem que pensar nisso. Democratização de acesso, né? E aí eles falam, compreendendo o texto, as discapacidades físicas mais comuns são a surda, são a discapacidade de audição, cegueira, a paralisia e também outros mentais, como o autismo e a síndrome de Down. Formam grupos, uma parte do grupo devido que suas capacidades motoras diminuem, e não só as mesmas de uma pessoa jovem, ou seja, todo mundo que tem essa dificuldade, mesmo sendo jovem ou mais idoso, tem as mesmas necessidades, certo? E aí, primeira questão para hoje, com a ajuda do seu professor, mas aí a ajuda do dicionário de vocês, escreva abaixo, ou vocês podem pesquisar, escreva abaixo de cada desenho o nome da discapacidade que representa. Aí tem aí um ouvido, tem um olho com um negócio assim, tem uma pessoa com
Isso é um ouvido. É um ouvido também. O primeiro é um ouvido, um olho, que tem um traço assim. Tem uma pessoa de cadeira de rodas. Tem outro ouvido que tem um risquinho assim. Tem uma criancinha lendo, mas ela não tá sabendo ler. E tem 2 idosos. Aí vocês vão falar o que é que significa esses desenhos aí. Página 54. De acordo com o texto lido, podemos dizer que vocês vão ler e marcar um X na resposta correta. Marque verdadeiro ou falso segundo o texto. Aí vocês vão marcar. Vão ler e vão marcar de acordo com o texto. Quarto, as pessoas com dificuldade têm acessibilidade de locomoção em tua cidade. E aí vocês vão pesquisar e vão ver se a acessibilidade de Recife, se tem acessibilidade de Recife nos ônibus, no metrô, nas ruas, nas calçadas, né? E depois, quinto quesito, depois de ler o texto, dê algumas sugestões de como se pode melhorar a qualidade de vida das pessoas com discapacidade na tua cidade. E aí, se vocês verem que não tem tanto projeto de acessibilidade, vocês podem fazer nesse quinto quesito. Então, essa quinta questão vocês vão fazer no caderno. E aí, quando eu estiver lançando o vídeo, lá no portal, vai estar, no portal não, no grupo do WhatsApp, vai estar lá na plataforma como vocês devem fazer esse projeto, tá? E esse projeto para ser entregue até sexta-feira, mas da primeira questão ao quarto quesito, página 52 e 53, da primeira questão à quarta questão, vocês vão me entregar amanhã. Agora, esse projeto de acessibilidade, que é a quinta questão, vocês vão me entregar na sexta-feira. Certo, pessoas? Beijo pra vocês.